tempo é o nosso maior ativo, né? Nós não temos outra circunstância que seja mais importante do que a utilização adequada do nosso tempo. Então, veja que será um desafio para o terapeuta, né, que não se dispuser a esta organização. E quando nós falamos em organizar o tempo, a relação é com a organização de vida. O que fazer para superar este obstáculo? Deixar clara as suas intenções profissionais de vida para si mesmo. Esse é o primeiro ponto. Veja bem, se eu quero superar esse desafio de aprender a administrar o meu tempo, eu preciso entender o que eu quero. Quais são as minhas intenções profissionais e as minhas intenções de vida, né? Porque o terapeuta ele precisa aprofundar no que vem a ser a gestão do tempo. Veja que se vocês seguirem o raciocínio que eu quero trazer hoje, vocês vão modificar a visão em relação a pensar com o tempo que você tem, olhar para o tempo que está disponível para você. E aí nós começamos a fazer isso quando nós estamos refletindo sobre as nossas crenças. Veja bem, por que isso? O que tem a ver fazer uma gestão de tempo adequada com as suas crenças? Quais são os seus princípios? Quais são os seus valores? O que você acredita que é o certo para você? Porque tudo aquilo que você assume fazer na sua vida está associado aos seus sentimentos, aos seus valores e aos seus princípios. Inclusive dogmas, preconceitos, né? Aquela condição de que você não aceita questionamentos. Então veja, como é que está a sua convicção? Né? A sua convicção de que você está certo, isso acaba até movimentando o teu próprio corpo. Entende? Gera uma intensidade corporal porque você quer defender aquilo de uma maneira que ninguém deve questionar. Isso impede o diálogo com as pessoas e aí nós entendemos o seguinte: quando isto acontece, devido a esse processo de crenças muito arraigadas, nós vamos ter dificuldades em fazer as coisas de uma maneira mais racional. E aí nós vamos começar a criar distorções, como, por exemplo, distorções sobre o tempo. E uma coisa muito óbvia, que as pessoas não se dão conta, e tenha certeza, faça esse questionamento para si mesmo, que você também acaba olhando desse modo na grande maioria das vezes. O tempo, ele não vai mudar. Então, quando nós falamos assim, não, mas eu tenho falta de tempo, você não tem falta de tempo, porque o tempo é igual para todos. Então, isso é uma distorção. É você olhar para a gestão do seu tempo de uma maneira equivocada? Sim, porque o seu tempo tem 24 horas e é 24 horas para todos, tem alguma coisa que está fazendo com que as suas crenças ensinem você a utilizar o seu tempo de maneira equivocada. Porque tem pessoas que conseguem aproveitar muito mais o tempo delas do que você, mas o tempo é o mesmo. Vocês entenderam o sentido? Então, conforme as nossas crenças, conforme aquilo que nós damos mais valor, os nossos princípios, os nossos sentimentos, nós vamos começar a entender se nós vamos ganhar mais tempo evoluindo, ou perder mais tempo com bobagens, ou ganhar mais tempo evoluindo, priorizando as condições profissionais no devido tempo, as condições de lazer no devido tempo, as condições pessoais no devido tempo, ou nós vamos fazer simplesmente uma mistura. Cuidado com isso. Para quem quiser fazer uma bela organização de tempo, não mistura tudo, cada coisa no seu lugar. Isso é um processo de organização. Por isso nós temos aí 12 áreas da vida. Porque nós temos que olhar para cada uma delas, demandando a atenção necessária para cada uma delas. Então, através das nossas reflexões sobre as nossas crenças, é que nós vamos começar a entender
o que o tempo significa para nós. Entende? Aí nós vamos fundo dentro desse contexto. Então, veja bem, nós temos que pensar numa maneira sistemática de se preocupar com o futuro, né? Qual é a maneira sistemática de se preocupar com o futuro? O que isso representa? O que isso quer dizer? Até eu tive um professor chamado Jaime Wagner, que ele fala muito da utilização do tempo, né? Ele estuda há mais de 30 anos, ele escreveu um livro, Razão de Viver, sobre o tempo, a nossa gestão de tempo. Então ele questiona, ele coloca assim, nós estamos falando do horizonte do tempo, né? Qual é o horizonte do tempo? Nós estamos falando da gestão de tempo considerando o nosso futuro. Por que nós vamos fazer uma organização de tempo? Porque nós queremos pensar no nosso futuro. Agora, se nós estamos falando de pensar numa gestão de tempo de uma maneira sistemática, nós estamos falando de planejamento. E aí, planejamento é registro. Não existe planejamento na nossa cabeça, nós temos que planejar por escrito. Entende? Então é necessário aprender o planejamento contínuo, continuamente e sistematicamente, para que você consiga olhar para o seu futuro. Então veja bem que contínuo quer dizer diário, sempre, constantemente. E quando nós falamos sistemático, por escrito, requer registro. Então, para olhar para o futuro do terapeuta, é preciso administrar o seu tempo fazendo o planejamento por escrito. E é aí que nós nos deparamos com várias situações, devido às nossas crenças, que não quer abrir mão e parar para se organizar. Por isso as pessoas não fazem adequadamente a organização do seu tempo.